Salve Maria Imaculada, povo de Deus, que a paz de Cristo Jesus esteja em vossos corações. Aqui quem vos fala é o Maico de Maria Duarte, conhecido alguns irmãos aí, profetas do fogo como Maicão. E hoje nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, pela força do Espírito Santo, trazendo a palavra de Deus. Fiquei aí um bom tempinho sem fazer alguma live, algum vídeo por conta da correria, da minha missão, dos afazeres, Graças a Deus sou casado, sou pai de 4 filhos e está vindo o 5º. E hoje nós estamos aqui, com a graça de Deus, de acordo com a providência de Deus, para fazer esse pequeno vídeo, falando da vida mesmo tão especial desse grande profeta do Senhor que nós festejamos agora dia 20 de julho, o profeta Elias. Nossa igreja celebra o profeta Elias dia 20 de julho. Então eu venho aqui usando um pouquinho da história do profeta, Não dá para falar numa live, ainda mais uma live pequena, tamanha história do profeta Elias, mas que esses pequenos trechos da história dele possam fazer alguma diferença na nossa vida, na minha vida e na sua vida, meu irmão, minha irmã. Então convido você a abrir 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, enquanto você vai pegando sua Sagrada Escritura e vai abrindo a palavra, eu vou aqui puxando uma oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedimos mesmo pela força do Espírito Santo de Deus e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, que o Espírito do Senhor possa vir sobre mim, possa vir sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, que esse Espírito Santo de Deus desça sobre você como fogo, mesmo dando renovo na sua vida, restaurando as suas forças, restaurando o seu ânimo, restaurando a sua vida de oração, e possa mesmo pela força do Espírito Santo derramando toda a sabedoria e discernimento que você precisa nesse dia que você está escutando essa pregação. Que pela intercessão da Virgem Maria nós possamos acolher tudo aquilo que Deus quer nos falar por meio desse pequeno vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, se você já abriu a sua Sagrada Escritura, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Eu vou aqui usando pequenos trechos, como eu disse, não tem como a gente alongar muita live, para falar do profeta Elias, precisaria de um bom tempo, de várias horas para falar, então vou tentar resumidamente falando aqui algumas partes, um pouquinho da história do profeta, que possa dar algum fruto no teu coração, meu irmão, minha irmã. Vamos lá, versículo 1. Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, amado irmão, amada irmã. E a primeira coisa, que nós olhamos aqui na vida do profeta Elias, e que já vem falado logo no primeiro versículo, que é o chamado do profeta. Que o profeta, ele foi chamado desde o ventre da sua mãe, como diz em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Versículo 5, antes mesmo no seio da sua mãe, eu já havia designado profeta das nações. E não foi diferente com o profeta Elias, Diz a tradição judaica que quando o profeta Elias estava no ventre da sua mãe, a sua mãe teve um sonho, e nesse sonho apareceu o profeta Elias em volta de um manto de fogo, que aonde havia anjos ali de fogo, que sopravam fogo sobre o profeta, sobre aquele bebê. Então o profeta Elias, ele já era banhado no fogo de Pentecostes, no fogo do Espírito Santo de Deus. Desse profeta, ele tinha o seu chamado, e além disso ele correspondeu ao seu chamado. Então a primeira coisa que Deus quer falar com você e comigo, amado irmão, amada irmã: corresponda ao teu chamado. Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu chamado mesmo
na sua vida de missão, na sua vida de ministério? Qual o chamado Deus te chama? Seja para cantar, para pregar, para ler uma leitura, para ser ministro da Eucaristia, para dar catequese, para tantos outros serviços que há na igreja, nos movimentos e nas pastorais da igreja, né, no grupo de jovens, seja onde for, no grupo de oração, aonde Deus lhe chamar, aonde Deus está te chamando, você tem um chamado que Deus designou sobre sua vida. Deus designou sobre sua vida. Então o profeta Elias, ele teve toda a coragem de ir até o rei Acabe, e naquela época Israel estava dividido, e aonde, né, existia o reinado do rei Acabe, que é onde, né, a sua esposa Jezabel, que era uma bruxa, uma feiticeira, que é onde ela adorava falsos deuses, né, adorava a Baal. E ela trouxe para dentro de Israel a terra prometida de Deus, a terra abençoada por Deus, trouxe dentro de Israel, né, a adoração a outros deuses, adoração a Baal. Então o profeta Elias, ele foi com toda a coragem, chegou a rei Acabe e falou: ei, pela vida do Senhor a Deus que eu sirvo, não haverá desses anos nem orvalho nem chuva. Por quê? Porque vocês estão vivendo no pecado, porque vocês estão vivendo uma vida errada, vocês estão idolatrando falsos deuses. Então, amado irmão, amada irmã, não tenha medo do seu chamado, porque o profeta Elias não teve medo, ele foi até o rei Acabe, teve a coragem de enfrentar o rei, teve a coragem de enfrentar, né, aquele dia de festa. Imagina aquele dia de festa na mansão, e chega lá o profeta e exorta o rei na frente de todos. Então, que você não tenha medo do seu chamado, pare de correr do seu chamado. É a primeira coisa que o profeta vem nos ensinar nessa noite. E logo a Sagrada Escritura, né, não vou aqui estar lendo todas as partes, mas vem falar que ele foi, né, que o Senhor pediu para que ele se retirasse, né, para as bandas do Oriente, para se esconder na corrente de Carite. E ali o profeta ficou escondido. Ali o profeta ficou no escondimento. Esse escondimento, o que significa para mim, para você, meu irmão, minha irmã? A vida de oração. Nós precisamos se esconder na vida de oração, buscar a vida de oração todos os dias. Né? Dizia um padre nesses dias que eu escutava no homilia, que ele dizia assim: viu, qual que é o dízimo do tempo que você tem dado para Deus? Quanto tempo de oração você tem dado para Deus? Deus lhe chama. Deus, ele quer ter intimidade com você. Deus, ele quer falar com você. Mas para você escutar a voz de Deus, você precisa entrar em oração, entrar na escuta, pegar o seu terço, rezar o seu terço, rezar o rosário, participar, buscar participar mais e mais da Santa Missa, buscar ter uma vida de intimidade, silenciar, né? Jogar todo o celular fora, né? Não estou falando que é para jogar fora da sua casa, né? Mas deixar o celular de lado, deixar a televisão de lado, se trancar no seu quarto e se colocar à escuta do Senhor, ou visitar o Santíssimo Sacramento na igreja e se colocar à escuta de Deus. Deus quer falar com você. E depois desse tempo de escondimento que o profeta sai daquele escondimento, o profeta vai a Sarepta de Sidom, né? E ali ele vai até uma viúva, por ordem de Deus. Ele vai até uma viúva, e nesta casa dessa viúva, ela estava, né, praticamente ali passando fome. Na verdade, todo Israel quase estava passando fome, praticamente, né, por conta que eles estavam sem água, como o profeta havia profetizado, né, e muita gente estava morrendo, mas por conta de todo o pecado da idolatria, deixando bem claro isso, né? O pecado, ele tem consequências, amado irmão, amada irmã. Se nós pecamos, nós teremos consequência, né? Então, nisso o profeta vai até a viúva, né? E a viúva fala ali que ela não tinha pão cozido, que ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo. E o profeta, o que ele faz? Fala: viu, vai lá e faz um pãozinho para mim, né? E a viúva fez, e nisso se multiplicou aquela farinha e aquele óleo. Então o que Deus quer falar para mim e para você, amado irmão, amada irmã? Que se nós correspondemos o nosso chamado, que se nós se colocarmos em oração, a escuta a voz do Senhor, Deus fará milagres. Deus, ele usará de mim para fazer milagre na vida de outro irmão, de outra irmã, ou Deus fará milagre mesmo na sua vida pessoal. Qual o milagre que você tem cravado
chamado na sua vida? Qual é o milagre que você quer na sua história? Né? Eu não estou falando aqui que nem os irmãos protestantes, não. Né? Mas Deus, Ele quer muitas vezes realizar coisas nas nossas vidas cotidianas, coisas que nós necessitamos e que muitas vezes nós não se colocamos no escondimento, nós não se colocamos em oração, nós não se colocamos no nosso chamado que Deus nos chama. E nós veremos milagres acontecendo. E depois, passando toda essa parte, né, Elias ressuscita o filho da viúva, né? E passando tudo isso, chega lá no Monte Carmelo. O Monte Carmelo significa a vinha do Senhor, a vinha de Deus. Né? E o profeta faz o desafio com Acabe, né? Do profeta Elias clamar ao Senhor Deus de Israel, né? E os profetas de Baal e de Aserate clamar ao seu falso Deus, né? E aquele que fazia cair fogo do céu é o Deus verdadeiro. O engraçado é que os falsos profetas, né, ficaram clamando o seu Deus e não caiu fogo do céu. E lá no versículo 30, olha só o que diz a palavra, né? Elias reparou o altar demolido do Senhor, né? Quando Elias foi arrumar um altar para que, né, colocasse ali a oferta, né, do boi sacrificado, Elias, ele reparou o altar do Senhor. Então São Gregório Magno, ele vem dizer que esse altar é o nosso coração, amado irmão, amada irmã. Como está o teu coração? O teu coração está cheio de pecado, cheio de rancor, mágoa? Será que nós estamos buscando uma vida de impureza? Será que nós estamos buscando uma vida de bebida, de droga, de sexo desregrado, de sexo fora do casamento, de pornografia, de masturbação, tantas outras coisas que têm destruído a tua alma? E muitas vezes tem tirado você do caminho do Senhor. Então, né, que você possa reparar o altar do teu coração, como diz São Gregório, que nós possamos reparar cada dia mais o altar do nosso coração. Se você está precisando se confessar, vá até um sacerdote e busque a confissão, que na pessoa do sacerdote está o próprio Cristo para absolver dos teus pecados. Busque o arrependimento dos seus pecados, que Deus, ele quer fazer milagres na sua vida, que Deus, ele quer que você corresponda ao chamado que ele te deu, porque ele vai te dar uma verdadeira alegria, a verdadeira alegria que esse mundo não dá. Esse mundo não nos dá uma verdadeira alegria, né? Esse mundo dá uma falsa alegria. Verdadeira alegria é só em Deus. É Deus que dá a mim, a você, meu irmão, minha irmã, uma verdadeira alegria. Então, que um pouquinho, né, dessa reflexão do profeta Elias, né, tem muita coisa que poderia aprofundar aqui, como diz um padre conhecido meu, né, que a gente teria que ficar dias aqui em reflexão a esta palavra, mas que fica aí, né, como um pouquinho que eu falei, o chamado do profeta Elias. Qual o chamado que Deus tem para a sua vida e que muitas vezes você tem fugido, né? A oração, será que você tem rezado, meu irmão, minha irmã? Buscado a vida de oração, rezar mesmo quando não sente, rezar quando não se tem vontade? Será que você tem acreditado nos milagres que Deus pode fazer na sua vida? Será que você tem tido fé? Diz a palavra de Deus, se nós tivermos fé, moveremos, né? Nós, né? Estou falando errado aqui, mas nós possamos mover uma montanha de um lugar para o outro. Nós podemos ver paralíticos andar, demônios sendo expulsos, e muitas vezes nós não temos tido uma fé verdadeira, né? E será que nós temos reparado o nosso coração, reparado o altar de Deus, que é o nosso coração, que está aqui, ó, que Elias reparou o altar de Israel. E nós temos reparado o nosso altar para receber o fogo santo de Deus? Porque só depois que Elias reparou, desceu o fogo santo do Monte Carmelo. Desceu o fogo que purificou toda aquela terra de Israel, que o povo de Israel se converteu e o povo gritava: só o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, só o Senhor é Deus. Né? E muitas vezes o nosso coração está tão longe diante das coisas que esse mundo tem aí colocado, e que nós damos abertura para que esse mundo entre no nosso coração e estamos com o coração longe de Deus. Então Deus lhe chama, amado irmão, amada irmã.
Deus está chamando você, Ele tem um chamado para você, Ele quer intimidade com você, Deus Ele quer fazer milagres na sua vida, mas é necessário que você possa reparar o altar do teu coração. E é isso, amado irmão, amada irmã, que pela intercessão da Virgem Maria possa mesmo esse pequeno vídeo sobre o profeta Elias fazer algum fruto no teu coração, no meu coração, e que nós possamos imitar